Pronto. Então, bom dia para vocês, pessoal. Sejam bem-vindos aí de novo às aulas de história, tá? Eu vou começar com vocês fazendo uma revisão do que a gente estava trabalhando antes de sair aí de férias, né? Nesse breve período de férias aí. Nós estávamos na independência do Brasil. Inclusive, a última atividade que eu pedi para vocês foi a atividade interpretando da página 69 do livro. Quando vocês vierem para a aula, venham com o livro, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar algumas páginas aqui e trabalhar algumas questões nesse sentido, tá? Então, venham também com o livro para a aula, tá? Bom, vamos retomar então o processo de independência do Brasil. Resumo aí, né? Prestem bem atenção, resumão geral. A independência do Brasil está muito vinculada, muito ligada ao processo da Revolução Francesa. Quando eu estou ensinando a Revolução Francesa para vocês, eu sempre falo, né? Prestem atenção, porque a partir desse momento aqui também começa a nossa história, né? Principalmente no governo de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão toma o domínio na França, se torna lá o grande imperador, né? Ele impõe algumas regras para os países da Europa no determinado momento e diz o seguinte, que todo e qualquer país que comercializar com a Inglaterra poderá ser invadido pelas tropas napoleônicas. Todo mundo lembra disso, né? O nome disso é bloqueio continental. Napoleão Bonaparte instaura o bloqueio continental. Por quê? Porque ele tem um sonho megalomaníaco, um sonho doido de conquistar toda a Europa, né? É a ideia dele, o ideal do Napoleão é esse. Mas tem uma potência muito grande, muito forte, muito rica, que é a Inglaterra, e que pode aí atrapalhar esses planos. Então, a ideia era enfraquecer a Inglaterra economicamente para que a França conseguisse aí dominar os outros lugares do mundo. Então, ele proibia as nações de fazer comércio com a França. Acontece que Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra e acaba desobedecendo o bloqueio continental, acaba fazendo negócios com a Inglaterra. E nesse momento, Napoleão Bonaparte honra a sua palavra e resolve invadir Portugal. As tropas napoleônicas partem para Portugal com tudo, né, para invadir realmente o país. A família real, ela é avisada mais ou menos umas 48 horas antes da chegada das tropas napoleônicas. E muito rapidamente, mas muito rapidamente, eles organizam praticamente uma fuga para o Brasil. Eles carregam tudo que vocês possam imaginar, tudo que tinha mais valor para a família real, eles lotam um navio, até mesmo a biblioteca real, né, de Dom João VI, é colocada no navio, ela foi esquecida, inclusive, no porto, depois eles voltam para buscar, é colocada no navio para trazer para o Brasil. E eles fogem, literalmente fogem desesperadamente para cá. Outras famílias nobres que ficam sabendo, né, que as tropas napoleônicas estão chegando em Portugal, elas também organizam uma viagem para cá. Elas alugam embarcações, compram embarcações e dão um jeito de fugir. E embora com a família real para o Brasil. Existem livros que dão uma estimativa de mais ou menos 10 a 15 mil pessoas saíram de Portugal fugindo das tropas napoleônicas. Os nobres, né? Porque a população em geral ficou, a população sofre a invasão das tropas napoleônicas, eles arrasam o país, arrasam. Napoleão deixa uma pessoa da sua confiança para governar, inclusive é seu irmão que fica governando Portugal durante um bom tempo ali, e a população paga muito caro por isso. E Dom João VI vem com a família real para o Brasil, inclusive ele recebe um título muito chato, assim, na Europa, que ele ficou conhecido durante muito tempo como
o rei Fujão, porque ele fugiu, ele não enfrentou as tropas napoleônicas, e ele largou praticamente uma nação para trás, né, dependendo aí, dependendo não, uma nação para trás para sofrendo, né, os riscos da invasão. Então ele não agiu assim como um rei que defendeu exatamente a sua pátria. Enfim, partindo daí é que realmente vai começar a nossa história. Por que eu digo isso? A família real foge aí de Portugal no ano de 1808. O Brasil é encontrado, é descoberto, a gente nem usa mais essa palavra, né, descoberto, é o achamento do Brasil, né, no ano de 1500. Então, de 1500 a 1808, praticamente 308 anos, o Brasil foi apenas uma colônia de Portugal, uma colônia de exploração, da qual eles tiraram daqui tudo que puderam, em termos de riquezas, né, e ainda vão continuar tirando, e não era considerado uma sede de nada, era apenas uma colônia. Agora, com a vinda da família real para cá, as coisas vão começar a mudar muito, muito mesmo. Tá vindo para cá uma rainha, né, Dona Maria, rainha de Portugal, seu filho, Dom João VI, e o resto da família, sua esposa e filhos, todo mundo vem para cá. Chegando no Brasil, a sede do governo ficava em Salvador, na Bahia. Eles chegam em Salvador, na Bahia. A esposa do Dom João VI, Carlota Joaquina, que eu já falei dela para vocês algumas vezes, né? A Carlota Joaquina, ela não suporta a região de Salvador, na Bahia, ela não suporta aquelas pessoas, aquele calor absurdo que fazia ali, ela nunca tinha tido, assim, a convivência com negros, ela acha incrível aquele monte de negros ali na região da Bahia, e ela praticamente força o marido, Dom João VI, a vir para o Rio de Janeiro, a sair de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí, a viagem dura mais um mês ainda, de Salvador ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quando as pessoas souberam que a família real ia estabelecer sede ali na sua cidade, elas entraram em pavorosa. Nossa, elas acharam assim que elas iam receber a nobreza, o rei, a rainha, o príncipe, né? Então elas tinham que caprichar, arrumar a cidade. E realmente as pessoas, com muito boa vontade, deram um jeito ali na cidade do Rio de Janeiro de receber a família real. A família real chega, não tem instalações para todo mundo, porque pensa, vieram de 10 a 15 mil pessoas, tem pousada, tem hotel, tem albergue, não tem lugar para receber, né? E uma das primeiras resoluções do rei aqui no Brasil é confiscar, digamos assim, algumas casas, ou pelo menos o cômodo da casa de algumas pessoas. Então, os oficiais do rei chegavam na casa das pessoas, pintavam na porta das casas 2 letras, PR, que significavam príncipe regente. E a população, ela até dizia assim, que o PR era tipo, ponha-se na rua, né? É como se eles estivessem expulsando as pessoas de casa. E os oficiais chegavam e falavam assim, a sua residência foi escolhida pelo príncipe regente, Dom João VI, para abrigar a família tal. Então, o que aquelas pessoas faziam? Elas tinham que se adaptar ali. Ou elas ofereciam alguns cômodos da casa para essas famílias viverem, fundos das casas, e deixavam a casa na frente para essas famílias nobres. Engraçado, e elas ainda achavam que estavam fazendo um excelente negócio, né, recebendo a família dos nobres, porque a ilusão que os brasileiros tiveram, principalmente ali no Rio de Janeiro, quando essas famílias nobres vieram para cá, para o Brasil, é de que elas tinham vindo para cá com muito dinheiro, que elas tinham vindo ricas para cá, e não foi bem assim não, tá? Portugal já não estava com as finanças muito boas, os cofres não estavam cheios, não. Esse custo da viagem para cá, principalmente para famílias de nobres que tiveram que alugar embarcações ou até mesmo comprar, foi muito caro, então não tinha muito dinheiro, não. Enfim,
Dom João VI acaba acomodando aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, mais de 10 mil pessoas, membros da corte, né? Quando a família real vem para o Brasil, Dom João VI não é rei ainda, ele não é o rei, ele é príncipe regente. Eu vou explicar por que disso, né? O pai de Dom João VI, o rei, marido de Dona Maria, morreu, faleceu. O filho mais velho, irmão de Dom João VI, morreu 20 dias depois do pai, uma diferença mínima de tempo, assim, né? Os dois morreram de varíola, uma doença séria lá na Europa, e aí a rainha, Dona Maria, ela praticamente ficou louca mesmo, ela não tinha mais condições nenhuma de governar o reino. Inclusive, ela entra para a história, coitada, com o nome de Dona Maria a Louca. Mas o que levou ela a ficar assim foi realmente perder o marido e o filho num prazo muito curto de tempo. E aí, Dom João VI, que era o próximo na linha sucessória, acabou se tornando príncipe regente, ou seja, ele tomava conta do país, resolvia os problemas políticos ali, porque a mãe não tinha condições nenhuma de assumir nenhuma tarefa. Então, ele regia as coisas, por isso, o príncipe regente. Aqui no Brasil, chegando aqui uns 2 anos depois, ela vai morrer. Dona Maria vai morrer aqui no Brasil, e neste momento da morte dela é que realmente Dom João VI vai virar rei de Portugal, né? Vai se tornar o rei. E é muito engraçado isso, né? Porque ele vai virar rei de Portugal e ele nem está em terras portuguesas para virar rei. Ele vai se tornar rei aqui, no Brasil. E nesse momento que ele se torna rei, ele toma uma atitude também que vai começar a incomodar as pessoas que ficaram lá em Portugal. Ele vai elevar o Brasil a reino. Nós vamos deixar de ser uma colônia, né, para ser um reino. A gente tem um rei aqui, né? Então, o Brasil vai passar a chamar Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é uma região ali próxima a Portugal, que também foram incorporadas, terras que foram incorporadas pelo governo português. Nós viramos reino. Temos agora, então, saímos da condição de colônia e temos um rei. Uma outra característica que eu quero falar com vocês é a seguinte: Dom João VI recebeu o título de príncipe fujão, né, porque fugiu do Napoleão Bonaparte, e a impressão que dava, assim, era de uma pessoa medrosa, uma pessoa fraca, né? Inclusive, quando a gente assiste alguns filmes retratando a figura do Dom João, me incomoda muito quando eles colocam um personagem nesse sentido, assim, meio bonachão, meio medroso, meio bobo, porque, na verdade, era um homem extremamente inteligente. Ele teve a coragem, a astúcia de organizar essa fuga, né, de vir para o Brasil. Chegando aqui, ele fez transformações incríveis na colônia. Vou citar alguma delas. Primeiro, abriu os portos às nações amigas. O que isso significava? Os países da Europa não podiam comprar as coisas, né, os produtos, na Inglaterra, mas ninguém disse que eles não podiam comprar no Brasil. Então, a Inglaterra trazia uma quantidade imensa de produtos aqui para o Brasil, e os outros países da Europa vinham comprar esses produtos aqui. Então, Portugal sempre manteve, assim, laços muito bons com os ingleses, né? Laços muito amistosos. Inclusive, quando eles fugiram para cá, a família real, uma tropa inglesa veio acompanhando eles até chegar no Brasil para que eles chegassem em segurança. Abriu os portos às nações amigas, fundou uma das instituições mais sólidas do Brasil até hoje, que é o Banco do Brasil, né, para cuidar do dinheiro e dos recursos que eram gerados aqui no Brasil. Então, criou o Banco do Brasil. A imprensa régia, que também é muito importante, a imprensa régia é o jornal do rei.
através desses panfletos que eram feitos aqui no Brasil, eles informavam a população exatamente do que estava acontecendo, né? Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é uma relíquia, assim, incrível, um acervo incrível que a gente tem aqui no Brasil, que começou a partir da coleção pessoal do Dom João VI. Inclusive, eu disse no começo, quando eles estão fugindo, ele esquece a coleção, a biblioteca, os livros dele no porto, e ele faz questão de uma embarcação voltar e pegar esses livros. Então, ele era uma pessoa que lia, se informava, tinha um apreço pela cultura. Então, a Biblioteca Nacional do Rio. Tem também o Jardim Botânico, né, o Jardim Botânico também do Rio de Janeiro, um local aí onde eles cultivam as espécies mais variadas de plantas, né, que tem aqui no Brasil. Ele manda vir para cá, ele encomenda, digamos assim, o serviço de um pessoal que chamava-se Missão Artística Francesa. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas ele está fugindo da França e a Missão Artística Francesa que vem para cá? Pois é, os artistas, eles estão um pouco se lixando se um está brigado com o outro, eles querem trabalhar, eles querem fazer a arte deles, né? E o Dom João VI chama uma missão aqui de artistas que vão pintar obras lindas, lindas, sobre aspectos da cultura brasileira. Por exemplo, o povo, a fauna, a flora, todas as belezas que existiam no Brasil, né, nessa época, que com certeza era muito mais do que a gente pode ver hoje, né? Essa missão artística vai criar catálogos de animais, de plantas, e essas obras vão começar a circular lá na Europa, né, mostrando o Brasil como um país lindíssimo, rico em fauna e flora, e até mesmo o povo, né, tem muitas obras retratando aí os índios, principalmente. Então, o nosso país vai ficar famoso nesse sentido lá na Europa. Então, era um homem preocupado com o desenvolvimento, sim, desse reino, que agora não é mais colônia, tá? Bom, só que acontece o seguinte, em 1815, Napoleão Bonaparte vai morrer. Napoleão morre e a Europa vai voltar a ser redesenhada, reconstruída. E a gente já viu isso quando nós estudamos lá, né, a Santa Aliança, no finalzinho do Império de Napoleão Bonaparte. Nesse momento de redesenhar a Europa, o que eles precisam definir? Eles precisam definir fronteiras entre os países, porque depois que o Napoleão passou por esses lugares, virou tudo uma bagunça, e eles precisam definir um governo. Então, a Santa Aliança, ela quer fazer a volta do absolutismo nos países da Europa onde Napoleão passou. Portugal está lá, largado, às mínguas, né? Porque quem estava comandando o país era um irmão de Napoleão Bonaparte. Então, Portugal está sem governo, digamos assim, né? E pode cair a qualquer momento nas mãos de qualquer um daqueles países ao redor que queira dominar, não tem rei. Nesse momento, lá em Portugal, vai começar a acontecer uma revolução, chamada de Revolução Liberal do Porto, lá na cidade do Porto. As cortes, ou seja, as pessoas nobres com influência política ali da região, vão começar a pressionar o rei que está aqui no Brasil, pressionar o rei para que ele volte para Portugal e assuma o trono, porque senão eles vão perder aquele país. E eles, além de querer que o rei volte, eles querem que o rei assine um documento, presta bem atenção, para recolonizar o Brasil. Então, eles querem que o rei volte e que o Brasil volte a ser uma colônia, que o Brasil não seja mais um reino. Porque o Brasil sendo um reino é uma ameaça até, né? Enfim, Dom João VI vai acatar essas pressões da Revolução do Porto, das pessoas lá de Portugal, vai reunir a sua família e vai realmente organizar aí
uma volta para Portugal. Ele vai ser bastante pressionado pela sua mulher, a Carlota Joaquina, nesse momento, para voltar para Portugal mesmo, porque o grande sonho dessa mulher era ser importante, era ser reconhecida, era ser rainha, né? E ela não gostava muito da vida aqui no Brasil, não. Inclusive, aqui no Brasil, ela era uma mulher muito odiada. Ela devia para todo mundo, não pagava. Ela, quando eles vieram para cá, ela e o Dom João VI tiveram 9 filhos. Quando eles vieram para cá, eles vieram com 5 filhos. 4 nasceram aqui no Brasil. Todo mundo diz que os 4 filhos que nasceram aqui no Brasil não eram filhos do Dom João VI. Então, ela era uma mulher com uma vida promíscua. Então, ela era meio que odiada aqui no Brasil. E a situação não está muito boa para ela. Ela começa a pressionar o marido também e dizer assim: não, vamos embora, vamos assumir o trono lá de Portugal, né? Tanto é que quando ela entra no navio para ir embora, ela joga os sapatos no mar e ela diz a seguinte frase: dessa terra eu não quero nem o pó. Então ela não leva nem o pó dos sapatos, joga fora. Metida ela. Bom, enfim, Dom João VI cede as pressões e vai voltar para Portugal. Só que nesse momento ele toma assim, uma das atitudes mais sábias e importantes para a nossa história. Dom João VI chama o seu filho, Dom Pedro I, e diz a ele a célebre frase: Pedro, se essas terras do Brasil tiverem que cair em outras mãos, que elas fiquem para ti, né, para você. Nossa, o que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que se alguém ousar invadir o Brasil, que ele, o Dom Pedro I, faça a independência, promulgue a independência e tenha para ele esse país, para ele tomar conta, né? Ele deixa, praticamente, ele dá um recado aí, né? E volta para Portugal com a família, chega em Portugal, assume o trono português, começa a trabalhar na organização do país novamente, né, que foi invadido. Só que quando ele chega lá, as cortes, elas estranham a ausência do Dom Pedro I. Eles começam a dizer assim: peraí, cadê o príncipe? Por que ele ficou no Brasil? Qual é o objetivo dele ficar lá? E cadê a recolonização, né, que nós pedimos? Queremos que o Brasil volte a ser uma colônia. E nada disso acontecia. Essas cortes começam a pressionar e mandam cartas e mensagens e o tempo todo bombardeando a cabeça do Dom Pedro I. Toda e qualquer ordem que o Dom Pedro I dava aqui no Brasil, as cortes mudavam, diziam que não podia ser, que não iria acontecer, e exigiam a todo o tempo a volta dele para Portugal, inclusive ameaçando uma guerra contra o Brasil, né? Bom, por outro lado, a população brasileira insistia muito para ele ficar. Dom Pedro I, ele era muito querido pelos brasileiros. Eu já falei isso para vocês. Ele veio para o Brasil criança, ele cresceu aqui, então todas as suas amizades, suas namoradas, as pessoas que ele conviveu, a formação do seu caráter, digamos assim, foi aqui no Brasil. Então ele se julgava muito mais brasileiro até do que português. Ele tinha um amor aqui a essa terra, né? Então, a esposa também dele vai ajudar aí a pressionar ele para ficar. Vamos lutar contra Portugal, né? Não vai embora. Vamos ficar aqui, vamos lutar juntos. E no dia 9 de janeiro, né, ele resolve dizer à nação, ao povo brasileiro, que ele fica aqui no Brasil. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I assume realmente que vai ficar no Brasil e lutar pela independência do nosso país, tá? Entrou para a história essa data como Dia do Fico, ele resolve ficar. Isso aconteceu em janeiro, a independência vai acontecer em setembro. Durante esses meses aí, de janeiro a setembro,
constantemente ele sofreu ameaças, constantemente sofreu pedidos de volta lá para Portugal, até que chega um ponto que ali, em setembro, muito pressionado por essas cortes, ele não aguenta mais, é o dia que ele resolve mesmo, né, proclamar aí a independência do Brasil. O dia da independência do Brasil é um fato bem curioso, né, porque nós vemos sempre naquela obra do Pedro Américo, aquele quadro incrível, que inclusive está no Museu do Ipiranga, a gente vê uma obra de grande beleza. A gente vê o Dom Pedro I todo aparamentado com traje de guerra, né, uma roupa para festas, assim, não um traje de guerra, é um traje de festa, de luxo. Uma porção de soldados, a gente vê o povo participando, cavalos lindos ali, esquece, nada disso. Esse quadro do Pedro Américo, ele foi feito 60 anos depois da data da independência do Brasil. Foi Dom Pedro II, o filho dele, que vai encomendar essa obra para o pintor Pedro Américo. E ele fala: olha, eu quero um quadro para homenagear meu pai, né, no ato da independência. Opa, Pedro Américo vai lá e faz um quadro lindo, como se fosse a situação mais linda do mundo, né? Mas não é assim. No dia da independência, da proclamação da independência, o Dom Pedro I está vindo de uma viagem muito difícil, uma viagem de Santos até São Paulo. E nessa viagem, ele estava passando mal, dizem que ele comeu alguma coisa que fez muito mal para ele. Tava um calor medonho e eles subiram a serra, gente, no lombo de mulas. Esse homem devia estar extremamente cansado e irritado. E ali, nas margens do Ipiranga, quando eles estão chegando, o Dom Pedro I é abordado por mensageiros com outras cartas aí, revogando todas as leis que ele fazia aqui. E nesse momento de revolta, ele diz: não dá mais, gente. Independência ou morte. Ou a gente consegue, né, tornar o Brasil um país independente, ou vai acontecer guerra e muita morte aí. E aí, nesse momento, está proclamada a independência do Brasil, tá bom? Gente, vou abrir aqui para algumas perguntas. A Melissa entrou, gente? Caramba, agora que eu vi aqui, não está conseguindo Entrou. entrar. Ai, tá bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir seu microfone ou escrever aqui no chat, eu respondo para vocês, tá bom? Mas essa primeira aula é realmente só uma revisão. Foi exatamente aqui que a gente parou. A gente vai partir do governo do Dom Pedro I, que é o primeiro reinado, para frente, certo? Alguma dúvida? Gente, fala comigo! Sem dúvidas. Eu não tenho dúvida. É tudo 10 essa turma, né? Quero ver quando tiver uma atividade. Ai, gente, saudade de vocês de verdade, saudade de sair da minha casa, de ir para a escola. Rodrigo, você pode ir onde você quiser, meu filho. Você pode ir até para aula de educação física. Tá dispensado, vai. Bom, vou encerrar por aqui com vocês, tá bom? Aí na próxima aula a gente retoma. Aí foi muito bom estar aqui com vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Tchau, Sora. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau. Saudade muito. Tchau, Pro. Tchau. Beijo, Pro. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.